Rente está saindo de casa e sua amiga se pergunta se ele vai até o labirinto, mas se recorda que enquanto as suspeitas de sequestros não desaparecerem, Rente está proibido de ir lá, e pensa que ele deveria aproveitar esse tempo para descansar, se é que isso é possível para um morto-vivo. Rente então aparece testando sua nova espada que havia encomendado, achando ela muito boa, e o ferreiro lhe diz ter ajustado a espada a ele, já que conhece as manias do aventureiro. Ao ouvir isso, Rente percebe que não conseguiu enganar o ferreiro com seu disfarce. O ferreiro fala que essa nova espada tem a capacidade de se adaptar à energia espiritual, divina e também à sua mana, então manda Rente testar nos troncos já posicionados. Ao fazer o primeiro ataque usando sua mana, o ferreiro fica impressionado com a força do aventureiro e questiona sobre seu aumento de mana. E Rente lhe diz que só consegue colocar mana nas espadas usando força, coisa que não acontece na energia espiritual, já que ele consegue fundi-la a espada sem esforço. Então usa sua energia divina para fazer um último corte e se impressiona pela qualidade da espada, que conseguiu se manter intacta mesmo após o uso da energia divina. O ferreiro pega o tronco que acabou de ser cortado, ficando impressionado por estarem nascendo brotos, e acha que isso deve ser por causa da energia divina. Então pergunta a Rente como ele consegue usar esse tipo de energia, já que normalmente é algo dado por um deus. Rente lhe explica que certa vez arrumou um santuário abandonado mesmo sem ser um cara religioso e que talvez aquele lugar pertencesse a um deus menor. O ferreiro então decide ficar com o tronco cortado, pois se ele cuidar talvez cresça uma árvore de energia divina. Rente pergunta a seu amigo se pode testar mais alguns cortes, e ele, curioso, pergunta se Rente já não testou tudo o que tinha. Porém Rente diz que agora quer testar tudo junto. O ferreiro conta a Rente sobre a técnica de fusão de mana e energia, que consiste na ativação das duas técnicas ao mesmo tempo, mas que caso o usuário falhe seu corpo explodirá, e Rente diz que vai tentar confiando que com seu novo corpo não morrerá mesmo que exploda. Seu amigo então lhe dá outra espada para Rente realizar o teste, pois como ela tem menor valor não terá problema se quebrar, diferente da sua nova espada que foi muito cara e Rente não poderá pagar por outra caso a quebre. Porém essa espada mais barata não aguenta energia divina, mas Rente decide que vai usá-la mesmo assim. Então começa ativando sua mana e energia espiritual. Ao fazer isso, sente uma grande pressão no seu corpo, como se ele estivesse tentando empurrar roupas para dentro de uma mala cheia. Ele desfere um golpe contra o tronco, causando uma explosão no local. Ao ver a potência do ataque, seu amigo diz que é loucura acrescentar energia divina em algo que é tão poderoso por si só. Mas Rente está determinado e executa a técnica novamente, acrescentando a energia divina, dessa vez pensando que precisa ser mais forte para se tornar um aventureiro de classe Mithril. Porém sua espada começa a rachar e ao atacar o tronco, a espada se desfaz e o tronco se transforma numa esfera de madeira. Nisso ele se desculpa pela espada e seu amigo diz estar tudo bem, pois a energia divina remove as impurezas e restaura a matéria até sua forma original, e que por esse motivo espadas normais não suportam essa energia, pois desfaz a fusão dos metais. Ele ainda avisa a Rente que sua nova espada pode aguentar bem a energia divina, mas não vai suportar isso que acabou de fazer. Ao ouvir isso, Rente se recorda da mulher no labirinto e questiona sobre como fará caso surja alguém que ele não é capaz de vencer. Seu amigo faz uma piada perguntando se ele deseja várias espadas de reserva, mas Rente não tem dinheiro para isso. Apesar de estar forte, ainda é muito pobre. Enquanto anda pela cidade, reflete que vai precisar de muito dinheiro para ter ótimos equipamentos e ser da classe Mithril um dia. E se depara com dois homens discutindo. Um deles é um aventureiro que está recusando o pedido do rapaz insistente. Rente manda o aventureiro embora e pergunta qual é a missão, então o rapaz pede para que ele mate o mestre do lago. Mais tarde na casa, o rapaz diz se chamar Rintus, vindo da vila de Totsu. Rente diz saber onde fica essa vila e fala ter ouvido que eles possuem um festival um tanto diferente por lá. O jovem prossegue e conta que esse festival se deve a uma lenda de que no passado sua vila oferecia jovens donzelas para que o mestre salvasse a vila. Porém dessa vez, durante o festival, o mestre realmente apareceu e devorou a jovem. Mas não satisfeito, esse mestre começou a pedir várias oferendas, devorando todas as jovens oferecidas. Por esse motivo ele decidiu pedir ajuda, já que a próxima oferenda é sua irmã. Durante a viagem, Rente pensa sobre o assunto e acha que tem algo de estranho nessa história. Eles chegam na vila e Rente estranha ela estar tão silenciosa. Rintus explica que aquele lugar já foi muito alegre e feliz, mas que devido à aparição do mestre todos agora andam muito cansados e com medo. Então eles chegam na casa do rapaz. Rente pergunta sobre a marca na porta. O rapaz lhe diz que essa marca indica que a filha na casa foi escolhida pelo mestre como sacrifício e que essas marcas são feitas por um Kelpie, já que o mestre nunca sai do lago. Isso deixa Rente impressionado, pois são um tipo de monstro muito forte. Enquanto fala, uma garota chamada Miris abre a porta e seu irmão lhe diz feliz que chamou um aventureiro da classe bronze para salvá-la do mestre. Porém sua irmã fica brava e o puxa para dentro e começa a brigar com o irmão por ele ter feito isso. Rente do lado de fora fica um pouco constrangido, pois agora
agora sua audição é muito melhor que antes e consegue escutar tudo o que estão dizendo com clareza. Ao abrir a porta ela agradece pelo aventureiro ter vindo, porém pede para que vá embora pois aquele festival é uma tradição de sua aldeia e ela vai cumpri-lo de bom grado. Mas Rente fala que o irmão dela quem o contratou, portanto só ele pode cancelar o contrato e ele nega o cancelamento. Então, sendo mais gentil, fala a Rente para que fique na sua casa como convidado, mas que não é para interferir no festival pois ela será oferecida como oferenda por vontade própria. No quarto, refletindo sobre a irredutibilidade da garota, Rente pergunta a Ryuntus o que vai fazer. O rapaz lhe diz que fará o que for preciso para salvar sua irmã mesmo sendo muito perigoso. No dia seguinte, Rente sai para olhar o local. Algumas crianças estão comprando doces com alguns vendedores e ao tentar falar com elas todas saem correndo de medo. Ao ver Rente, o vendedor entende que ele é um forasteiro que veio ver o festival e diz a ele que é uma péssima hora pois o mestre do lago está enfurecido e por causa disso ninguém sai de casa para comprar seus produtos. Ryuntus chama Rente para o almoço e ao se afastar o vendedor aconselha a desistir do festival e ir embora. Quando chega em Ryuntus pergunta se aqueles comerciantes vão muito à vila. O rapaz afirma, o que acaba deixando Rente pensativo. Mais tarde naquele dia uma anciã está penteando a Mirise e se desculpa por ela ter que fazer isso, mas a garota demonstra ser super compreensiva e diz que está tudo bem. A anciã expressa sua preocupação em relação a Ryuntus que tentou fazer de tudo para acabar com aquele festival, pois o garoto está desesperado para salvar tanto sua irmã quanto a vila, o que deixa Mirise emocionada ao saber disso. Mais tarde Rente aparece na tenda de Mirise e avisa que ela deve ser forte e resistir a tudo que vier pois ele e Ryuntus darão um jeito na situação, e ela não pode desistir porque tudo que eles têm são um ao outro, por isso ela deve confiar que eles derrotarão o mestre e a salvarão. Após isso o ritual começa e um ancião está recitando palavras ritualísticas enquanto a Mirise entra no barco seguida por Ryuntus e Rente que a acompanham até o meio do lago. Quando uma misteriosa névoa aparece o orbe de Amiris começa a brilhar e então o grande mestre do lago aparece na frente deles. A Miris se aproxima e implora para que ele só a leve deixando a vila em paz enquanto ergue seu orbe, mas Rente o joga na água dizendo ser apenas uma lanterna. Então pula na água criando um círculo mágico de alquimia para se manter de pé se preparando para partir para cima do mestre. Porém ele dispara uma bola de fogo de surpresa o que deixa Rente curioso já que criaturas marítimas não disparam fogo, e ao atacar atravessa o Kraken descobrindo que era apenas uma ilusão. Do outro lado em cima do barco um mago conjurou uma magia de ilusão e em seguida uma bola de fogo. O líder do grupo dá risada e fala que se Rente tivesse ido embora mais cedo não teria que morrer agora. Porém Rente diz já ter morrido uma vez e parte para cima do grupo acabando com todos eles. Ao chegarem na margem a Miris explica tudo para o povo sobre os comerciantes que se fingiam de mestre e exigiam os sacrifícios. Rente diz que já havia desconfiado que eram eles pois alguém que é venerado como um deus não se rebelaria do nada. O velho pergunta sobre as garotas e o comerciante conta que estão todas vivas presas em uma cabana no outro lado do lago pois eles pretendiam vendê-las por um bom preço em outro país. Após isso Rente se despede dos irmãos, mas eles tentam convencê-lo a ficar e ver o festival que será refeito. Porém o rapaz diz ter alguém esperando por ele em Malto. Então os irmãos agradecem por tudo e se despedem e quando Rente estava quase indo embora Miris lhe dá um beijinho de agradecimento que Rente aceita de bom grado deixando ela muito feliz. Ao sair Rente pensa sobre os sequestradores que disseram só raptarem mulheres então eles não têm ligação com o desaparecimento dos aventureiros. Em casa ele conta tudo o que ocorreu à sua amiga e agradece pelo item mágico que ela lhe emprestou que permitiu que andasse sobre a água. Então ela chega perto dele com um olhar malicioso dizendo que ele roubou o coração da garota que salvou. Mas ele diz que logo ela vai esquecê-lo então sua amiga fala que ele está precisando de um pouco de punição divina. E assim acaba o episódio 8 desse anime. Galera, se vocês curtiram o vídeo se inscrevam no canal para não perderem os próximos episódios.